O pedreiro deu a chave da casa para o dono da obra. E o dono da obra pegou a chave e falou assim: essa casa é sua. Eu mandei você construir essa casa para você. Isso aqui é uma surpresa, a casa é sua. E ele falou: poxa, se eu soubesse que era para mim, eu tinha comprado os melhores materiais. Olha como o homem é ambicioso, é que diz falso, invejoso e ladrão. Ele entrou aí nas fases certas, da inveja, do roubo, do ciúme, e enfim, querendo galgar degrau para ele, mas querendo fazer as coisas erradas. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. ele te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, entramos em Tua presença. No nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado, o qual cremos, Senhor, e temos, Senhor, dado toda a honra para que o Senhor, Pai, se manifeste em nossas vidas, Pai. Que Teu Espírito Santo, Pai, console os nossos corações, tire as nossas tristezas, nossas angústias, nossas mágoas e ressentimentos, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, ó Espírito Santo, acalma o nosso coração, acalma a tempestade que vem sobre nós todos os dias, Pai. E restaura nossa saúde, nossa paz. Crie em nós, Senhor, um coração manso e humilde, Pai. E possamos, ó Pai, deflagrar o perfume que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós, Senhor. E amar o nosso inimigo, Pai. Para aqueles que nos maldizem, Senhor. Mas que possamos, ó Pai, pensar diferente dos demais, Pai. Para que o mundo seja diferente, Senhor. Possamos construir, Pai. Que possamos somar no meio dos outros, ó Pai. Que possamos fazer realmente a diferença que o Senhor quer que façamos, ó Pai. Por isso precisamos, Senhor, da Tua graça, da Tua unção e do Teu poder, Senhor. Venha sobre nós, Pai. Enche cada um que participa desse devocional, da Tua graça, da Tua unção, do Teu poder, para que possamos, ó Pai, cumprir com a Tua determinação, Pai. Que o ID se consagre em nossas vidas, Pai. Possamos, Pai, falar de Ti, falar do Teu Evangelho, Senhor, para todos aqueles que se aproximarem de nós, Senhor. Usa-nos, ó Deus. Porém, seja feito não a minha, mas a Tua vontade, Senhor. Abençoa este dia, abençoa este devocional, revela dentro da Tua palavra aquilo que está oculto ao nosso entendimento, Pai, para que possamos prosseguir em nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não farás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor.
teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Por quê? Em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém? Eu esqueci de frisar aqui, nós esquecemos de comentar ontem, a respeito da... Não farás para ti imagem de escultura em alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não quero aqui frisar nada contra ninguém, quem sou eu, né? Mas nós devemos lembrar que os católicos, eles adoram, e aqui em São Paulo, os cristãos católicos colocaram uma imagem que foi encontrada dentro da água, e eles adoram, né? E a colocaram como protetora e, como eu posso dizer, que eles falam que ela é, oh meu Deus, até o nome dela eu esqueci, que ela é, não sei o que aqui de São Paulo, alguma coisa assim, eu não lembro o nome agora, me fugiu da memória. E a Bíblia condena, né? E está aqui escrito para que eu e você saiba que nós não devemos adorar imagem de espécie alguma, nem em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. E que nós não devemos nos encurvar, não devemos ajoelhar, não devemos nos dobrar, nem a servir, porque devemos servir somente ao o El Shaddai, o Eu Sou, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. E aqui está escrito, ó, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. Então, essa atitude, ela aborrece ao Senhor, aborrece a Deus. Fábio, o irmão Mário estava falando aí. A gente sabe que em cada cidade tem um padroeiro ou padroeira. Aí, São Paulo, padroeiro aí é São Paulo mesmo, Apóstolo São Paulo. Eles votaram como padroeiro de São Paulo. E de cada determinado lugar, aqui mesmo em Troncamento de Jaguaquara, é o Coração de Jesus. Enfim, qualquer lugar. Mas Deus, como eu já falei, continua falando, e a Bíblia se relata, e passará os céus e a terra, jamais passará. Maldito quem faz, maldito quem adora. Essa é a realidade. A gente não vai de encontro de brigar com ninguém por causa da sua religião e nem por causa que ele adora o tipo de imagem. Então, a gente tem que pedir sabedoria divina a Deus para a gente saber ganhar o nosso irmão, não é? E é assim que Deus faz, porque para Deus e por Deus é todas as coisas, e só a misericórdia de Deus é que é grande. Deus não olha como o homem olha, né? Então, ele derrama chuva, sol, enfim, tudo para todos. Ele não separa bonzinho, porque a colheita não vai ser agora, a colheita vai ser no final, que tem o trigo, tem o joio. Então, quem vai separar é Jesus de Nazaré.
Então, eu louvo e bendigo o nome do Senhor e que a gente venha ter sabedoria divina, enfim, para podermos agir nessa terra. Que Deus abençoe a todos. Amém. Uma coisa que a gente não comentou ontem aqui foi esse versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E, e alguns exemplos do que é tomar o nome de Deus em vão, né? É mentir em nome de Deus, né? Falar, eu juro por Deus que isso aqui ou aquilo, né? Ou, né, falar que foi Deus que mandou fazer, né? Deus mandou eu fazer tal coisa, e a gente querer manipular as pessoas, né? Querer ter autoridade, né? Usando o nome de Deus, né? Quando não é. Então, isso aqui é algo muito importante que a gente acabou não focando ontem também. Jesus fala, né? Seja sim, sim, não, não, né? Então, para a gente não mentir, né? Não mentir, não usar o nome de Deus para justificar, né? As nossas ações e atitudes. Aí ontem a gente parou no 12, né? A gente não comentou mais do 12 em diante. A gente fala ali sobre honrar teu pai e tua mãe, né? Para que prolongue seus dias na terra, né? Que o Senhor, teu Deus, te dá. É, bom, aqui é algo que já vem falando há muito tempo, né? Sobre a questão de honrar pai e mãe. A palavra fala muito sobre isso, né? Sobre o cuidado que a gente tem que ter com os mais velhos, né? Com os idosos, buscar discernimento, né? Misericórdia, paciência, né? Mansidão, né? E, e honrar pai e mãe fala sobre autoridade, fala sobre hierarquia, né? Fala sobre família, né? Fala sobre aquilo que agrada a Deus, né? Que é multipliquem-se, né? Mas tenham ordem, né? Mas tenham ordem. E o pai e uma mãe, por mais duro que às vezes esteja, né? Eles sempre querem o bem, né, dos filhos, né? Mas eles também erram, né? Mas que nós, como filhos, tenhamos um coração misericordioso, né? E obediente, né? E saibamos, né, responder, né, os nossos pais e entendê-los, né? Aqui a gente está falando sobre conflito de gerações, né? A gente está falando sobre tantas coisas. E hoje mais ainda, né? Porque antigamente o tempo mudava mais lentamente, né? As coisas do tempo mudavam mais lentamente. Hoje em dia, você vê que quando eu era criança, por exemplo, o mais tecnológico que a gente tinha era um videocassete, vai, né? Pode dizer que até uma batedeira talvez fosse algo, de alta tecnologia, né? E hoje a gente já nem consegue descrever, né? De tantas coisas que tem, né? E não dá nem pra gente saber como será daqui 20, 30 anos, né? Então imagina as mudanças, né? E para que as pessoas que vão ficando mais velhas acompanhar tudo isso, né? Então realmente exige muito, muito, muita mansidão no coração, né? Para não nos colocarmos no lugar do outro e termos, né, respeito e discernimento que todo mundo quer sempre o bem do outro, né? Quanto mais um pai e uma mãe, né? E que as pessoas também carregam mágoas no coração, né? Carregam mágoas, carregam feridas no coração, né? Que às vezes eu sei que tem casos que as pessoas falam, não, mas eu sei que o pai e a mãe amam o filho, mas aquele lá não ama. O meu pai, né? A minha mãe, né? Então sempre tem aquele exemplo, né? Mas a gente sabe que isso aí é fruto de ferida, fruto de mágoa, né? Fruto de amargura, né? E o único remédio para isso é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o único né, que pode realmente, né, curar, né? Que é a gente reconhecer as nossas fraquezas, nossas incapacidades, né? Reconhecer que nós temos um lado pecaminoso no nosso coração,
né, que nós temos ira, né, que nós precisamos manter o Espírito Santo o tempo todo dentro da gente, né, que a gente precisa realmente estar inclinado, né, que a gente tem necessidade, tem independência de Deus para poder caminhar, né, que sozinho a tendência é que o inimigo realmente tome conta do nosso ser, né, e a inimizade, né, a ira, a amargura, né, a mágoa, né, acaba sendo utilizado como ferramenta do inimigo para destruir as famílias, destruir os lares, né, destruir as relações entre os pais e filhos, né, e só o amor cura, né, só o amor cura, só o amor é capaz de desvencilhar, né, todo o mal que há entre as relações, né, e isso serve para relação familiar, né, entre pai e mãe, filho, mas também entre amigos, né, entre outros relacionamentos também. Por isso que Jesus fala, né, para a gente andar com mansidão e não com rebeldia, né? A rebeldia, ela traz ira, né? Ela aguça a raiva, né? Ela aguça coisas negativas, né? Coisas más, né? E a mansidão aquebranta o coração do outro, né? Alguém quer falar sobre o 12 antes da gente prosseguir? Eu acho interessante, amado, aqui que esse capítulo, o capítulo 20, ele se repete inteirinho aqui no Deuteronômio, capítulo 5. Quem quiser abrir a Bíblia lá, só para confirmar, Deuteronômio, capítulo 5, ele repete inteirinho todo esse capítulo 20 de Êxodo. Só que ele vai até o 31 aqui. E do 26 em diante ele diz: Porque quem há de toda a carne que ouviu a voz de Deus vivente falando no meio do fogo, como nós, e ficou vivo? Faz uma pergunta aqui. Porque quem há de toda a carne que ouviu a voz de Deus vivente falando no meio do fogo, como nós, e ficou vivo? Chega-te a tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus. E tu nos dirá tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e o faremos. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me falarei a mim, o Senhor me disse: Eu ouvi a voz das palavras deste povo, que te disseram em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temesse e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse, e eles e seus filhos para sempre. Pai, diz-lhes: tornai-vos as vossas tendas, porém tu estás aqui comigo, para que eu a ti te diga todos os mandamentos, estatutos e juízos que lhes dá ao ensinar, que cumpriram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não declinareis nem para a direita nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais bem, vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Então você repara que repete tudinho aqui. O Êxodo, capítulo 20, em Deuteronômio, capítulo 5, tudo que está escrito lá está repetido aqui em Deuteronômio, capítulo 5. Todos os mandamentos, tudo igualzinho. Para que para que o povo de Deus não se esqueça dos mandamentos, dos estatutos, da ordenação de Deus para o seu povo, né? Isso eu achei interessante. Então, amados, é importante para que nós sabemos o quanto nosso Deus é amoroso e zeloso para conosco, o quanto ele nos quer abençoar. Só depende de nós sermos obedientes e constantes
nos seus ensinamentos, nos seus estatutos, nas suas ordens. Aí tem o não matarás, né? Que é um outro é, mandamento que a gente tem. Ontem eu estava assistindo um filme, nossa, e muito conturbado, assim, né? É um filme cristão de um pastor que vivia na época do nazismo, né? Onde Hitler estava matando os judeus, né? E, e queriam convocar ele para ser um espião, né? Mas a verdade, o que queriam é que ele desse informações para que alguém pudesse matar Hitler, né? E ele, e ele se negava, né, a fazer isso. Ele não queria participar disso, né? E até que teve um momento onde teve alguém que chamou ele numa sala e mostrou, né, o que o Hitler estava fazendo, né? As atrocidades, né, as coisas, as maldades de Hitler, né? E o que eles, como governo, já tinham tentado para poder parar Hitler, mas não conseguia, né? Porque Hitler já estava acima da lei, ele já dominava as igrejas, né? Ele obrigava os cristãos, inclusive, a se prostrar a ele, né? É, coisas bem. Inclusive, alguns cristãos se negavam, né? E eram presos por isso. E ali no filme ele acabou é, concordando ali, né? Em passar por aquela situação ali. Mas imagina, né? Porque Jesus fala, né? Para a gente combater o mal com o bem, né? Para a gente guardar a espada, porque quem usa a espada morre com a espada, né? Para a gente sempre usar de mansidão e benevolência, né? Benevolência, para a gente nunca se irar, né? E, e aí o pastor ontem deixou uma palavra pro garoto lá que ia fazer o ato lá, né? Que eu fiquei pensando sobre isso. É aquele que dá a sua vida, né? Pela vida de muitos amigos, né? Agrada a Cristo, agrada a Deus. Mas mas Jesus não falaria isso, né? Para matar, né? Jesus fala isso para você se doar para os outros, né? Se doar para o próximo, né? Você abrir mão das suas próprias vontades, né? Mas não para tirar a vida de alguém, né? Mas é uma situação realmente muito complexa, né? Tem que pedir muito discernimento para Deus. Mas Deus aqui diz, né? Não matarás, né? Não tirar a vida, não tirar a vida do próximo, né? Não tirar a vida de outra pessoa, né? Acreditar sempre em Deus, deixar a mão de Deus para que a justiça, né? E o julgo seja de Deus, né? Aqui fala sobre adultério também. Adultério a gente vê aqui de formas diferentes, né? Tem o adultério que eu acho que é o mais claro aqui, né? Do relacionamento, né? Homem e mulher. Mas a gente vê em vários momentos na palavra também falando de adultério, é, até relacionado com as primeiras lá, né? Não, se prostrar a outros deuses, né? Reverenciar outras, né? As potestades aí, né? Também tem essas questões. Mas aqui uma coisa interessante dos mandamentos, a gente tem, são os 10 mandamentos, né? Os quatro primeiros, eles são relacionados ao nosso relacionamento com Deus. E os demais são relacionados ao nosso relacionamento com o homem, né? Então, esse 14 aqui de não adulterar, ele está relacionado justamente à questão do homem e da mulher. E, e isso é desafiador, né? Não adulterar, né? Porque Jesus vem. Depois tem até um paralelo aqui, depois eu vou passar aqui, que
É um paralelo entre o Sermão do Monte e esses 10 mandamentos. Vocês vão ver que é bem legal. Mas Jesus ele levanta a régua, né? Porque adulterar não é só simplesmente você sair com uma outra pessoa, mas adulterar é até no pensamento, né? Então, né, simples fato de pensarmos, né, sobre uma outra pessoa já, né, considero um adultério, né? Bom, tem aqui não furtarás, né? E aí o furtar depois vem, né, tá muito relacionado lá com 17 também, né? Mas não furtarás, não dirás falso testemunha contra o seu próximo, então não mentir, né, e não acusar alguém, né, falsamente, né, sem ter, né, bom, a gente já não deve acusar ninguém, né, mas falsamente então, né. E aqui 17 fala, né, não cobiçarás a casa do teu próximo, né, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, né, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Isso aqui está relacionado à inveja, né? Bom, você tem a questão do furto ali, né? De roubar, né? Às vezes a pessoa tá passando fome, uma necessidade e tudo, né? Que aí aqui já não é nem questão de inveja, né? Mas Deus é claro aqui, né? Sobre não furtarmos, né? Depositarmos nossa confiança em Deus, né? Isso é um desafio para muita gente também, né? Mas aqui no 17 a gente está falando sobre inveja, né? Sobre cobiça, né? Sobre querer o que o outro tem, né? E isso é tão comum, né? Tão normal no nosso coração, né? Porque quantas vezes, né? A gente se pega vendo, às vezes, uma situação, uma vida de alguém, né? Mais privilegiada e a gente, né? Cobiçar aquilo pra gente, né? A gente querer se imaginar, né? No lugar do outro, na vida do outro, né? Às vezes a gente vê uma pessoa de sucesso, né? Isso é algo que a gente tem que revisar o nosso coração o tempo todo, né? Para Deus nos proteger e ajudar a gente a guardar o nosso coração, né? E às vezes é algo difícil até mesmo de a gente reconhecer que a gente tem isso dentro do nosso coração. Uma vez eu contei um testemunho de que eu, não sei se foi aqui, que eu era invejoso e eu não sabia, né? Ou sabia, não sei, às vezes a gente até. Mas eu estava num determinado lugar e eu vi um rapaz que era bem rico. E eu me sentia constrangido de chegar e conversar com aquela pessoa, sabe? E, né, por ele ser muito rico, né? Eu sentia constrangido porque talvez eu fosse maltratado, né? Talvez eu não desse atenção, talvez, né, eu não fosse digno, né, ou capaz o suficiente de conversar com ele. E, E eu acho que, no final das contas, eu percebi que aquilo ali era inveja que tinha dentro do meu coração, né? Era uma incapacidade minha de lidar com aquilo. E, e foi bom reconhecer, sabe? Foi bom reconhecer porque quando a gente reconhece as nossas fraquezas, né? Jesus nos liberta, né? Daquilo que nos aprisiona, né? E foi tão bom, tão bom, tão bom eu me livrar disso, porque essa mesma pessoa no qual, né, Jesus me deu essa coragem e me livrou disso, foi a pessoa que me convidou para o meu primeiro devocional aqui, há quase 2 anos atrás. E se eu não tivesse tido essa coragem de me aproximar dele, talvez, né, a gente nem tivesse aqui hoje, né, nesse grupo, né? Então, Deus é maravilhoso. Se libertar, né, pouco a pouco dos nossos erros, né, das nossas fraquezas, daquilo que realmente nos aprisiona, né? Glória a Deus por isso, né? Fábio, é, a inveja, a inveja é um espírito maligno que assola muita gente nos dias de hoje, né? A inveja mata. A inveja
ela vem assim à tona na vida das pessoas, do ser humano, enfim, eu não vou dizer porque eu acho que eu tenho, acho não, eu tenho certeza que eu nunca, esse espírito ruim de inveja não bateu na minha vida. Mas você sabia que até gente da nossa casa, tipo, nossos filhos têm inveja da gente? Você sabia disso, Fábio? Às vezes, como eu quero dizer, eu não quero machucar ninguém, mas é da palavra, estou falando da palavra. A inveja é o espírito maligno que assola pessoas até que nos cerca. A pessoa que tem inveja, ela não quer que você se suceda bem. Ela quer que você caia, ela quer que você simplesmente deixe de receber o que você recebe para ela receber. Então, a inveja é maligna mesmo, não vem de Deus. E às vezes até os nossos filhos se sentem inferiorizados e abre a boca e diz assim para a gente, paz, né? Mãe, a senhora só dá valor a fulano do que ciclano. Vem também, sabe o quê? Esse sentimento de inferioridade e também de inveja, porque não é só essa questão. Mas, infelizmente, o inimigo da nossa alma, ele sabe o que Deus está falando aqui. Quando Deus diz, não mate porque é errado, né? Não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. O inimigo da nossa alma, ele vê que está tudo aqui, ele vai fazer de tudo para a gente desvirtuar esses mandamentos que vêm de Deus para nós, até os dias de hoje. Então, eu não sou super mulher, eu não sou a super cristã, mas eu tenho que me colocar na humildade diante de Deus para me saber discernir o que está querendo vir a mim para eu desvirtuar a palavra de Deus. Então, vamos ficar firmes e constantes. Nós estamos aqui em uma mesa santa, cada qual na sua casa, mas, porém, aqui na ordem do Espírito Santo de Deus. Para sabermos interpretar a palavra de Deus, temos que estar unidos em um só pensamento. A Ruth vai receber do que está saindo desta mesa. Tamires também, o irmão Mário também, Samuel também. Então, moral da história, ninguém deve ter inveja de ninguém, porque aqui o Deus Todo-Poderoso está para abençoar a todos. Agora, mais recebe que mais dá. Isso é notório, isso é fato. Se você dá mais, você receberá mais. E se você dá menos, é menos que você vai receber. Às vezes você fala, poxa, ai, peraí, pelo amor de Deus, que a gente não precisa citar nome. A irmã Neide nem bem chegou, já está de cargo, já está nisso daqui. Inveja. O espírito maligno é que faz isso. Não existe maior do que ninguém dentro de uma determinada repartição. Deus, ele coloca cada qual no seu lugar. Então, não é para a gente querer tudo para nós, porque somos corpo. E o corpo é distribuído em um todo. Deus dá de acordo a cada um a sua, como quero dizer, mereça, né? Ou como exerce. Eu não posso exercer uma função para Fábio, suposição. Eu não posso exercer uma função para Fábio, porque eu vejo que o Fábio não vai poder levar essa função. Aí Deus, o Todo-Poderoso, ele só dá na medida, como eu falei, na instante. Deus não dá peso além do que a gente possa carregar. E Deus não dá situação na vida da gente além do que a gente não possa suportar. Porque Deus, ele é misericordioso. Quando ele disse que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, não é porque a gente está livre de enfermidade, não é porque a gente está livre de pecar, não é porque a gente está livre de nada. Porque enquanto permanecer na terra, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e o inimigo da nossa alma, ele procura de qualquer forma desvirtuar
a palavra de Deus, que é verdadeira, que é fiel. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Então é isso que a gente tem que levantar, essa bandeira, a bandeira de Jesus, que é e para sempre será. Ele é o único que não erra, ele é o único que não muda, porque se esperar, eu mudarei. Qualquer um de nós aqui nessa mesa, nós não somos infalíveis. Nós estamos na dispensação de Deus e Deus requer de nós que a gente tenha um coração misericordioso. Em nome de Jesus. Amém. Então, amados, aqui ao meu ver, a palavra não matarás não quer dizer só tirar a vida da pessoa que mata ela. Às vezes nós matamos uma pessoa no falar. A maneira de falar, o que a gente fala, pode matar uma pessoa. Assim como também a boa palavra levanta a pessoa. A boa palavra dá vida. Mas a má palavra mata. Né? Se você olha para uma pessoa e diz, nossa, como você está bonita, como você está bem, como você está. Você levanta uma pessoa. Mas se você falar o contrário, você derruba uma pessoa. Então a palavra matar, ela não só fala em matar, em tirar a própria vida da pessoa, mas a maneira que nós agimos, que nós nos comportamos, que nós falamos com as outras pessoas. Por isso é preciso pensar naquilo que vamos falar, porque a própria palavra diz que nós vamos dar conta de toda a palavra dita. E não adulterarás. O adultério é aquilo que o Fábio acabou de falar agora, não é apenas cometer o adultério em si, mas no próprio pensamento. O próprio Jesus falou. Só de você pensar e desejar algo que não lhe pertence, você está adulterando. O adultério é um pecado grave. Por isso que Deus relacionou ele aqui. Não adulterarás. Né? O adultério não é só esse pensamento, essa ideia, não. O adultério fala também sobre adulterar algo. Por exemplo, a gasolina adulterada prejudica quantas e quantas pessoas. Pecado gravíssimo o homem comete. Né? Quantos carros que hoje colocam gasolina adulterada, estraga o motor do carro, dá um prejuízo para a pessoa. Por que que a pessoa faz isso? Para ter vantagem, para ganhar mais em algo que teria que ser original e adulterado. Tudo isso o homem vai pagar. Todo aquele que comete adultério vai pagar. Vai custar caro para ele. Então o adultério não é só determinada coisa, são várias coisas a serem pensadas e analisadas. Né? Não furtarás. Não devemos colocar a mão naquilo que não é nosso. Né? Não importa o que seja. Não é seu, não lhe pertence, não queira para si. Né? E ele fala mais. Não dirá falso testemunho. Esse não furtarás também se enquadra mais ou menos naquele não cobiçar o que não é seu. Né? Você não pode desejar aquilo que não é seu. E isso é muito importante para nós, que somos cristãos, conhecemos a palavra de Deus. E não é para cobiçar nada, nada mesmo. Nada que não é seu, não deve cobiçar. Tanto é que ele relaciona aqui, ó. Não cobice a mulher, não cobice o boi, nem o jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Coisa alguma. Ele coloca tudo isso
bem explicado e relacionado para que nós prestamos atenção e fujamos de tudo isso. E é por aí, amados. É por aí. Que coisa maravilhosa, né? Mas eu digo uma coisa para vocês. Eu estava pesquisando aqui, enquanto a Marineide, estava falando, e uma coisa que eu achei aqui interessante, quero passar para vocês também, para que vocês vejam, né? Que em Lucas capítulo 13, 12, versículo 49, diz que Jesus traz fogo e ascensão à terra. Ele fala: vim lançar fogo na terra. E que mais quero se já está aceso? Que mais quero se já está aceso? Importa, porém, que se seja batizado com um certo batismo. E como me angustio até que venha cumprir-se. Cuidais vós que vim trazer a paz à terra? Não. Vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai. E a mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Então, amados, essas coisas acontecem no nosso lar, na nossa família, entre nós, para se cumprir a palavra de Deus. Está aqui, ó. Ele mesmo falou: eu vim lançar fogo na terra. E o que mais quero é que já esteja aceso. E ele fala: e o que mais quero? Que já esteja aceso? Ele faz essa pergunta. Então, meus irmãos, estejamos atentos a tudo aquilo que acontece em nossa volta e em nós, para que possamos seguir em frente, obedecendo os mandamentos, amando o próximo como a nós mesmos, porque esse é o mandamento. E amando a Deus sobre todas as coisas. As lutas virão. E agora que você está no devocional, elas vêm mais ainda, viu? Todos os dias. O inimigo vem te confrontar para ver se você vai desanimar, para ver se você sai fora. Mas nosso Senhor Jesus Cristo falou: não olhai nem para a direita nem para a esquerda, olhai somente para Jesus. E é assim que tem que ser, irmãos. Fica firme, porque a vitória é nossa. A vitória pertence àqueles que não aceitam a derrota. E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu sei que a Ruth quer falar alguma coisa, Ruth, pode falar. A Tamires, que eu não ouvi hoje. Fala, dona Marinete. Amados, eu vou falar isso aqui porque eu gosto de trazer esse tipo de testemunho, porque é bom para a edificação da nossa alma. Aqui não tem nada para humilhar ninguém, ninguém humilha ninguém aqui não, porque se fizer isso, porque os humilhados, né, já sabem, né, qual é de meio, que é que a palavra de Deus relata, né? Mas eu já tinha ouvido esse testemunho, a inveja, a maldade, o que é que faz com o ser humano? Destrói o ser humano, né? Então, por isso que a palavra relata, para nós não termos inveja nem querer cobiçar nada de ninguém, porque dá errado. Eu ouvi na igreja ontem a palavra, o diácono, ele chegou e relatou
desse testemunho que eu já tinha ouvido há uns tempos, né? Aí ele falando que aquele pedreiro recebeu determinada quantia para poder construir uma casa, né? E ele foi lá e ele foi infiel. O que Deus requer de nós nos dias de hoje é sermos fiéis, né? Ele foi infiel, ele pegou, comprou todo o material mais ruim que tinha, mais barato que tinha, ele comprou para construir a casa. Olha que o dono da obra deu dinheiro a ele suficiente para ele fazer uma casa firme, com a alvenaria boa, com a estrutura boa, com o radier bom, com tudo do bom, do cimento melhor, enfim, da areia, enfim, tudo. Olha como é a construção de uma casa. A Bíblia mesmo relata: se construir a casa na areia, como é que vai suceder? A casa vai cair. Se construir somente no solo sem uma base, vai cair. Mas a casa construída, que somos nós, que é no Senhor, nós vamos ficar, permanecer. Pode vir a chuva, pode vir o vento, pode vir vendavais e mais vendavais. Você permanecerá de pé. Aquele irmão foi infiel, aquele homem foi infiel, pegou, recebeu o dinheiro, comprou o pior material, construiu aquela casa e embolsou o dinheiro. E depois, no dia, quando ele terminou a obra, ele falou para o dono da obra: terminei a casa, já botou tudo no jeito. Aí o dono deu a chave, o pedreiro deu a chave da casa para o dono da obra. E o dono da obra pegou a chave e falou assim: essa casa é sua. Eu mandei você construir essa casa para você. Isso aqui é uma surpresa, a casa é sua. E ele falou: puxa, se eu soubesse que era para mim, eu tinha comprado os melhores materiais. Olha como o homem é ambicioso, como é que diz, falso, invejoso e ladrão. Ele entrou aí nas fases certas, da inveja, do roubo, do ciúme, e, enfim, querendo galgar degrau para ele, mas querendo fazer as coisas erradas. Então, Deus dá a chave da casa para você. Você tem a chave da casa, você mantém essa casa limpa, você mantém essa casa fiel, porque o dono da obra, o dono da casa vai chegar, vai te visitar. Então, o nosso corpo deve estar intacto diante de Deus. E a gente não ser falso com ninguém, não ter inveja de ninguém, porque vem tudo, o sol, o céu, é para todos. Então, vamos ficar na dispensação de Deus, porque Deus é Deus. Ai, eu fiquei tão feliz em ouvir aquele testemunho de ontem na igreja. Eu falei: como Deus é tremendo. Vamos fazer aos homens como seja para nós. Não é porque é para fulano que a gente vai fazer ruim, não. Mas pá, vou fazer esse bolo aqui, não é para mim mesmo. Fazer, para que botar tanta coisa? Vou fazer. Não, é para você mesmo. Dê o melhor para você. Dê o melhor para você, porque Deus ele quer o melhor para nós. Então a gente não tem que ter separação de nada. Se eu vou fazer um bolo para o Fábio, porque Fábio é meu amigo, porque Fábio, eu amo Fábio, eu vou fazer o melhor bolo para Fábio. Mas para a Tamires eu já não vou fazer, porque eu não, a Tamires não é minha amiga. Não, tudo por um igual, porque o Deus o Todo-Poderoso dá tudo por um igual. Ai, gente, ai que eu estou feliz, glória a Deus. Glória a Deus, que testemunho lindo. É muito bonito, senhora, trazer esse testemunho pra gente. E o que me traz aqui de mensagem é que a inveja fecha as portas, né? A inveja tira oportunidades, né? A inveja destrói, né? É maravilhoso. Obrigado pelo testemunho, né, Margarete? Amém, glória a Deus. É, dona Marinês, também. A senhora me. Ontem eu pedi a Deus uma palavra por causa de algo que passou e eu falei: eu sei que o Senhor é o meu guardador, meu protetor, aquele que sabe todas as coisas. Então eu só quero que o Senhor me fala por que isso aconteceu. E agora a senhora acabou de falar para mim.
é, com esse testemunho, entendeu? Eu sempre fiz tudo o meu melhor. Ah, meus pais ensinou isso e por mais que eu tente tentar fazer como as pessoas, como a gente fala, as pessoas, o mundo vai mudando e aí você vai mudando por causa disso também, né? Mas eu nunca consegui mudar e no começo do ano eu falei para mãe, eu sou prejudicada todos os dias porque eu não consigo ser igual a todo mundo. Eu não consigo e eu queria ser porque assim eu iria ganhar mais dinheiro, eu iria trabalhar mais rápido, eu iria fazer mais casa, mas não consigo, mãe. Sou mais lenta, sou mais para trás, porque eu tenho que fazer bem feito. Se eu não fizer bem feito, não é normal. Parece que eu não estou fazendo, Deus está me vendo. Aí minha mãe falou: então você continua fazendo. E ontem aconteceu algo, tipo assim, eu perdi uma casa, né? E eu falei, mas Deus, é a casa que eu mais limpava bem. Por que isso aconteceu? E essa pessoa me cancelou para 2 semanas e me deixou vir ontem. E ontem ela me tratou tão mal, tão mal. E eu pude ver que alguém veio na casa enquanto eu não estava lá. Porque a gente sabe o serviço da gente. E a gente sabe quando alguém foi lá e fez mais ou menos. E fez porcaria. E eu vi isso. E não foi a mulher que fez. E eu sei, porque a gente sabe. Trabalhando tanto tempo nessa área, você sabe quando o outro põe a mão. Então eu falei, Deus, por quê? Eu faço bem feito, igual a dona Marinês falou. Que aquele homem fez o melhor. Mas aquela senhora não sabe o que aquela outra pessoa fez para ela. Então eu fiquei triste ao mesmo tempo, sabe? E eu falei, me diz por que, Deus? Por que eu fui dispensada? Se eu faço melhor. Então a resposta é, eu devo continuar fazendo o meu melhor, porque Deus tem o melhor para mim. Então assim vai ser. E Amém. desculpa eu falar isso aqui. Fique em paz, Ruth. O, o importante é que Deus sabe do seu pensamento e das suas atitudes. A verdade virá à tona. Nada fica em aberto, né? É, isso a gente tem que aprender, sabe, irmãos? São coisas que às vezes a gente passa batido. Nós não devemos maltratar os animais, porque eles são criaturas de Deus também, menores, que não adquiriram a faculdade nem raciocínio abstrato, mas são amigos que precisam da nossa ajuda e carinho. Não devemos impor trabalhos pesados, né? Nem dificultar para eles. Devemos cuidar das suas enfermidades. Devemos fazer com as criaturas que Deus criou, que são dependentes de nós, o mesmo que gostaríamos que fosse feito a nós. E Deus fala também, viu, amados? Por que está guardando tantas coisas inúteis no seu armário, no seu guarda-roupa, quando seus irmãos estão com eles vazios? Hã? Distribua tudo aquilo que lhe está servindo. Distribua aquilo que não lhe está servindo. Porque tem muita gente por aí precisando, sabe? E às vezes a gente guarda coisas demais. O coração do homem está onde está o seu tesouro, né? A palavra de Deus fala. Se você juntar muitas coisas inúteis, a elas poderá permanecer preso, sem conseguir alçar voo para as regiões bem-aventuradas. A gente se apega a muitas coisas materiais e a gente para no tempo. Na hora que precisa voar, você não consegue, porque é muito peso que você está guardando dentro de si. Então vamos desfazer daquilo que não nos serve, que não está mais nos servindo. Vamos olhar em volta e ver que sempre tem alguém precisando. Vamos distribuir. Vamos prestar atenção nisso, amados. Sabe?
que muitas vezes é um peso na nossa consciência. Vamos policiar nossas palavras, vamos evitar termos impróprios e anedotas pesadas. Deus falou muito comigo esses dias a respeito disso. Às vezes eu mesmo falo coisas que às vezes penso que não é grave, mas as pessoas podem não gostarem, podem achar pesada e às vezes são pesadas para um cristão. Vamos lembrar que tudo que dizemos permanece em nossa atmosfera mental, atraindo aqueles que pensam da mesma forma e que passarão a formar círculo ao redor de nós. Vamos estar sempre refletindo no que falamos, amados, para que não venham agravar os outros. Deus sempre está nos alertando. E Ele fala primeiro comigo, Ele fala primeiro com você. E nós estamos aqui aprendendo de Deus. Aprendendo mais e mais, todos os dias. Amém? Tentando encontrar palavras aqui, Ruth, para te. Meu Deus. O Pai do Céu continue te protegendo e cuidando de você, viu, querida? E que Deus sabe do seu coração. E vai dar tudo certo. Já deu. Eu acredito, sabe? Igual o seu Mário falou também, sabe? Quando você tá buscando a Deus, o inimigo seu também não vai ficar parado, entendeu? Então, Deus sabe o quanto que eu tenho me achegado mais a Ele. E também o inimigo da minha alma também, que ele me vê todos os dias. Então, eu sei o que é agora, entendeu? Mas, assim, foi bom quando eu ouvi o testemunho da dona Marinês, que, tipo, me fez lembrar quem eu sou. Eu sou a filha do rei, que faz tudo muito bem feito, perfeito, como se fosse para ele. E todas as vezes que eu vou numa casa, eu falo isso. Deus, eu estou fazendo porque você está me vendo e porque eu dou o meu melhor, porque eu aprendi a dar o meu melhor. Eu faço o meu melhor, não importa. Quando eu vim aqui dar o meu estimate, eu falei o que eu faria. Então eu faço. Aí as pessoas falam, ah, você é muito devagar. Não é que eu sou muito devagar, é que eu faço tudo que eu falei que eu ia fazer. E outras não fazem. E como eu disse, eu vi como estava a casa e como foi feita. E é feita como elas dizem para fazer, mas não é como eu faço. Eu tenho qualidade e faço com a minha qualidade. Eu tenho palavra e eu faço com a minha palavra, porque eu aprendi assim, que você tem que ser honesto, que você tem que ter palavra, que Deus está te vendo. Antes de tudo, Deus está te vendo. Ele é aquele que vê você por dentro, que vê o que você faz, a sua sinceridade. Então, se você é um mentiroso, Deus sabe. Se você é honesto, Deus sabe. Se isso passou comigo, Deus sabe. Ele tem o melhor para mim. Talvez aquilo não era o que Deus tinha para mim. Ele tem melhor. Mas ainda assim, eu fiquei triste. Você pensa no todo, entendeu? No seu mês, no todo. A gente fica um pouco preocupada, mas esquece que Deus pode entrar com a providência ainda hoje, entendeu? Então, é bom ouvir testemunho assim, traz mais esperança, tira a infiltração que o inimigo traz na sua mente, entendeu? É bom ouvir. É por isso que eu estou aqui todos os dias, porque eu aprendo todo dia algo novo. Eu vou eu vou estar só ouvindo vocês, que agora eu vou entrar na casa aqui. Então, eu Amém. agradeço muito, tá? Amém. Um ótimo dia. Deus te Tamires, abençoe, Ruth. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Deus maravilhoso, meu Senhor.
Criador dos céus e da terra, Pai, neste momento eu quero te agradecer por cada palavra, Pai querido, que nós ouvimos nessa manhã, que nós viemos absorver, Pai, tudo que o Senhor fala conosco, Pai querido. Ó Espírito Santo, nos dê sabedoria, Pai querido. Nos conceda a cada dia que nós venhamos entender, Pai querido, e cumprir, Pai querido, os teus mandamentos. Sabemos que é difícil, Pai, mas que cada momento que passamos, que o Senhor venha nos tocar e venha, Pai querido, nos fazer o melhor, fazer o certo, para que nós não venhamos errar, Pai, para que nós não venhamos pecar. Porque nada podemos fazer, Pai querido, sem o Senhor estar. Se o Senhor não estiver ao nosso lado. E então que o Senhor possa fazer as tuas maravilhas, Pai querido, no meio de nós. Eu te apresento a vida de cada um em tuas mãos, Pai querido, cada um que participa deste devocional, até aqueles que não estão presentes hoje, mas que o Senhor vai de encontro, Pai querido. A vida de cada um, Pai, envia teus anjos, Pai querido, em cada lar, para que toda maldade, toda palavra contrária venha ser jogada por terra em nome de Jesus, e a tua voz e o teu Espírito venha prevalecer, Pai, em cada lar. E assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.